Oi, gente, eu sou a Bruna Martioli e você está na Quinta-feira Pedagógica e hoje nós vamos conhecer Helena Antipoff, a pioneira na introdução da educação especial no Brasil. A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que eu preciso nesse momento que você tenha um olhar um pouco mais sensível pra essa mulher, porque eu sei que ela deve estar sendo cobrada pra você em alguma faculdade, alguma pós, algum mestrado, ou até mesmo numa escola, mas eu preciso que você preste atenção pelo menos nesses primeiros segundos do vídeo, porque eu quero muito que vocês conheçam essa mulher como eu conheço. De verdade, acho que recentemente pelo colégio onde eu trabalho e eu lido também com educação especial, ela tem sido fundamental na minha carreira, na minha vida, e eu tenho visto que, bom, só uma russa que se naturaliza mineira pode resultar em Helena Antipoff. Assim, essa mulher é uma em 1.000.000. O trabalho dela é lindo. Ela é de uma garra, de uma força, de uma honra na carreira, na vida, no profissionalismo, que de verdade, se existissem mais Helenas, acho que o mundo estaria bem melhor. Então, eu já começo dizendo no vídeo que a Helena, ela nasceu na Rússia e pelos notáveis trabalhos psicológicos que ela fez, porque ela se formou em psicologia e tudo mais, só que ela se forma na Alemanha, enfim, pelos trabalhos que ela fez na educação, na área pedagógica, o governo de Minas trouxe ela aqui para o Brasil para fundar, pelo menos por 2 anos, era essa a proposta, né? Para fundar a formação, para fazer a formação de professores aqui. Isso me toca de um jeito, porque assim, a menina tava lá na Rússia, eu sou íntima, a menina tava lá na Rússia e aí viram pra ela fazia trabalhos em São Petersburgo, enfim, em outros países também, e aí viram pra ela e falaram assim: olá, Helena, eu preciso de você aqui no Brasil, e ela vem aprender um idioma totalmente ao contrário, uma cultura totalmente ao contrário, e ela vem com uma força e com uma energia e uma vontade de fazer acontecer a educação inclusiva, que isso me deixa emocionada de um jeito que me dá força, sabe? É por isso que eu gosto muito de falar sobre esses autores e sobre esses pedagogos que mudam a educação do Brasil, porque essas pessoas, elas fazem a gente ter força para continuar. Não é fácil ser professor aqui. Não é fácil. E a Helena, ela vem para trabalhar 2 anos nessa formação de professores, só que claro que ela não ia ficar só 2 anos. Ela se apaixona por Minas Gerais e ela acaba fundando milhares de projetos. Então ela começa a trabalhar com a educação rural, com a educação sociocultural, com a educação fora dos padrões, que seriam assim, a tradicional. Então ela forma dentro do método dela situações cotidianas. A Helena chega aqui num contexto da reforma de Francisco Campos, que é nada mais, nada menos que a escola nova. Quando ela chega aqui, ela se depara com um Brasil que está saindo dos moldes tradicionalistas, uma briga, um barraco ferrado, pra chegar na escola nova. Então, assim, os recursos eram bem escassos para esse tipo de pensamento, para esse tipo de evolução. Ela era alguém à frente do tempo. Essa é a verdade. Então, para ela conseguir mudar a situação ali rural, a situação até sociocultural das pessoas, era bem complicado. E aí a metodologia de ensino dela vai trabalhar, então, com essa questão da prática, o que fazer na prática. Então, como desenvolver os alunos na prática, como lutar por uma educação que sem preconceitos, com salas inclusivas, com as pessoas se desenvolvendo no comportamento e fazendo com que elas cresçam não só fisicamente e psicomotoramente, mas também no intelectual. Então a Helena ela vai apoiar 4 estudos: de psicopatologia, de genética, de estimologia e de farmacologia. Esses estudos vão servir para que ela avance não só nas questões cognitivas, não só na questão alfabética, de alfabetização, blá blá blá, das crianças e da galera da parte rural de Minas e tal, mas isso vai fazer com que ela tenha um olhar sensível para o que as pessoas fazem na prática.
Isso pra mim é uma sacada maravilhosa. Então, ela tem até um projeto numa fazenda que faz com que esses edifícios, essas coisas todas que eu vou falar ainda, a escola, a fundação, tipo, todas essas coisas ainda existem, funcionam, tem todo um legado, tem toda uma galera que se empenha nisso, aliás, pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Mas ela começa então fazendo com que os alunos tenham um acompanhamento depois da escola ou antes da escola, num período contrário do colégio. Então, nesse acompanhamento, ela vai fazer com que as crianças elas desenvolvam práticas domésticas, inclusive hortas pedagógicas. Então, toda escola Helena Antipoff, toda formação Helena Antipoff é uma vibe bem good vibes, assim, muito tipo humanos, ai meu Deus, vamos plantar. É um negócio assim maravilhoso, que eu adoro particularmente, acho incrível ver os desenvolvimentos das crianças na prática. Eu trabalhava num colégio muito legal que tinha uma horta sensorial. Meu, as crianças já ficavam doidas. Agora vocês imaginam numa escola com uma horta pedagógica, com toda uma preparação, com todo o cuidado para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento intelectual e psicomotor. Porque assim, a educação especial, ela já acontece para que as pessoas se desenvolvam. Aí a gente pensa no mundo pedagógico, no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento mental. Só que ela falou assim, cara, isso precisa ir além. Essas pessoas também são capazes de produzir, são capazes de fazer muitas coisas, são capazes de ir muito além. E aí ela mostra, em situações adaptadas, como essas pessoas podem trabalhar em atividades domésticas, na vida cotidiana, como elas podem fazer contas e não sei o quê. Então, assim, são coisas maravilhosas, uma educação incrível que realmente, gente, pra 1929, chega aqui como uma luva na nossa mão e a gente fala, obrigada, Senhor, por enviastes essa mulher. Vou ler agora pra vocês um pequeno trecho do que o Carlos Drummond de Andrade falava sobre a Helena. Ela é uma mineira universal, na assimilação plena dos valores e características da gente mineira, em harmonia com o fundo eslavo que se abre pelo sentimento do mundo sem distinguir limitações convencionais. Ela abraça o mesmo amor a todos os seres. Eu não preciso falar mais nada, né? Esse vídeo não tem nenhum intuito de você estudar para algum concurso, eu só quero que vocês conheçam algumas filosofias de ensino para que a gente consiga saber lidar com a vida dentro da sala de aula em alguns momentos, sabe? É claro que todos os pedagogos e pedagogas que eu já falei aqui nos vídeos, eu acabo usufruindo alguma coisa boa e eu acabo também descartando algumas coisas que eu não concordo. Mas na Helena em específico, eu acho que todas as vezes que eu tentei fazer algo concreto, como ela mesma diz, sociocultural, socio-interacionista, eu me dou bem. Então, assim, é uma pessoa que ela cresce na educação, ela não tem, pelo menos eu nunca vi tanto, pelo menos na minha graduação mesmo, um foco muito grande na Helena, mas ela é um milhão, cara, ela faz muita coisa, ela fez tanta coisa pra gente que eu acredito que a escola hoje não seria, eu arrisco a dizer que as escolas hoje não seriam tão, elas não são livres de preconceito, tá? Mas não seriam do jeito que são hoje, já um pouco mais evoluídas do que na época dela, se não fosse ela. Então, assim, acho que a mudança que ela fez, ela é mais sensível do que ditamente escrita em livros. A estrutura que ela usa bastante para definir mais ou menos o método de ensino dela é o experimentalismo natural, que basicamente vai fazer com que a gente passe por situações experimentais na vida, né? Ou seja, as crianças e as pessoas que estão em processo de alfabetização, letramento e de estudo, de ensino, elas passem por uma formação experimental natural, que é você não sair da sua zona de conforto, mas você avançar através dela. Então, lembra que o Paulo Freire, ele utiliza o método de palavras geradoras? Claro que o Paulo Freire é depois da Helena, mas assim, ele utiliza o método de palavras geradoras. Então, por exemplo, uma doméstica, o que uma doméstica faz? Ela vai, ela lava, ela passa. Ok. Então a Helena vai usar esse tipo de método também, só que num outro sentido.
no sentido experimental da natureza humana. Então, é esperado que a criança, ela saia do colo, passe a engatinhar e depois ela passe a andar, certo? Certo. Então, ela vai lá e ela utiliza mecanismos para que esse tipo de processo não demore tanto, em alguns casos, porque existem crianças que são, nesse caso que é o trabalho dela, com foco em crianças especiais, que vão demorar aí muito tempo para alcançar o que uma criança de 2, 3 anos vai fazer. Então ela trabalha com o processo de instigar, de valorizar, de fazer com que essa criança se desenvolva de uma forma melhor, não mais rápida, não é no sentido de rapidez, ai meu Deus, faça tudo rápido, vamos correr contra o tempo. Não é isso. É no sentido das coisas ficarem mais cômodas para essa criança. Então, é mais uma vez o que eu tô falando, o olhar sensível. Eu nunca vi uma pedagogia tão sensível. Sério, é um negócio que... Ai, eu fico até emocionada. Eu vou ler pra vocês aqui no meu celular uma situação que ela escreve pra gente sobre o lado humanístico das coisas. Pra fechar mais ou menos o que eu tô tentando falar. Ela diz assim: eu tinha sido convidada com outros pedagogos, psicólogos e médicos para estudar centenas de crianças abandonadas nos centros médicos pedagógicos de Petersburgo. Lembra que eu falei que ela também trabalhou em São Petersburgo? Durante os anos da Grande Fome, que é de 1921 a 1923. Enfrentando uma tarefa das mais difíceis. Era também a época das grandes epidemias de diversas espécies, e as crianças observavam um regime médico muito severo. Internadas em uma espécie de hospital, pobre e mal mobiliado, com poucos livros, escasso material de jogos e trabalho manual, fomos obrigados a observá-la nessas condições desfavoráveis para decidir seu destino, segundo o caráter de cada uma, e encaminhá-las para as 150 instituições pedagógicas, médicas e jurídicas que possuímos. Foi a partir dessa experiência, na observação dessas crianças e adolescentes, que eu elejo o método de experimentação natural, desenvolvido por Lazursky. Eu não sei pronunciar, gente, Moscou e tal, foi mal. Como mais apropriado da psicologia, para combinar a observação no ambiente natural por períodos prolongados e rigor da experimentação aprendida nos laboratórios. Então, assim, uma coisa que me faz amar essa metodologia e perceber que, sim, nós podemos incluir sem excluir e a desenvolver. É que essa mulher, ela me faz ver como que é importante que todas as pessoas tenham acesso à educação. A educação que eu digo não é a educação letrada. Eu estou falando da educação desenvolvida. Eu estou falando de uma educação, e ela está falando de uma educação na qual as pessoas todas as pessoas são capazes de se transformar, evoluir, crescer, se reinventar, serem livres. É basicamente para isso que a educação serve. Para que todo mundo seja livre dentro do seu mundo, dentro das suas limitações, com as suas limitações e com as limitações que vão fazer você evoluir, você pular mais alto que puder. Então, assim, para mim, esse método da Helena e essa questão do experimental, natural, do sociocultural, essas coisas me fazem ver como muitas vezes essa prática pedagógica de chegar na escola, escrever na lousa, ou chegar na escola, abrir o projetor, blá 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 blá, não são práticas pedagógicas palpáveis aos adolescentes e aos jovens e a todos que estão no processo de educação. Isso não é palpável. Chega um momento que você precisa olhar para o indivíduo, não para as carteiras que estão na sua frente, né? Educação, um professor não dá aula para carteiras, um professor dá aula para indivíduos. Esses indivíduos têm necessidades, sejam elas especiais ou não, todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo é um indivíduo. Então, quando eu falo de indivíduo, eu tô falando do individual, que cada um precisa ali na sua sala de aula para se superar, para crescer, para evoluir, para ir para frente, para não ficar parado, para conseguir ser livre, sabe? Quando eu digo liberdade, eu não tô falando só da gente viver numa democracia, eu não tô
tendo nenhum lado político, eu tô falando de liberdade intelectual, de liberdade de poder fazer o que você quer, trabalhar com o que você gosta, ler as coisas que você ama, descobrir um mundo, sabe? É isso que me cativa na Helena, ela tem essa força. E eu imagino quantas mil, milhões, trilhões de vezes essa mulher não foi parada, né? Uma coisa dessa, ela é um furacão na educação. Vocês imaginem o quanto não criticaram, o quanto não falaram, você tá se preocupando, você é formada, você é médica, psicóloga, formada, trabalhando, se importando com criança especial. Vocês imaginam quantas vezes elas ouviram isso? Hoje em dia a gente escuta isso na pós-graduação de psicopedagogia. Vocês imaginam lá, naquela época, 1929. Devia ouvir pra caramba. Então, assim, uma pessoa olhar para os fatos e falar, ei, eu vou mudar, eu vou fazer a diferença, porque todo mundo é capaz e eu defendo a educação para todos. Cara, ela teve que bater muito no peito. A mulher saiu da Rússia, velho. Ela veio aqui aprender português, sabe? Que idioma chato. Então, assim, é um negócio fantástico pra mim saber que uma pessoa, assim como eu, assim como você que tá vendo esse vídeo, uma pessoa tem uma força dessa de lutar por outras pessoas. Isso é humano, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, e falando mais sobre isso, dessa questão sociocultural, socioeducacional, eu vou ler mais um trecho dela aqui pra vocês verem. Eu li um site aqui, cielo.com, um documentário sobre ela. E ela disse assim: nossas observações são semelhantes àquelas dos naturalistas, que, desejosos de conhecer a vida de uma planta ou de um animal, são obrigados a notar todas as condições e todos os estímulos do meio ambiente para poder julgar em consciência e colocar em relação a causa e efeito. Observando como os psicólogos, os nossos alunos não têm preocupação em criticar a aula, em ciência. Aliás, não é permitido emitir juízo de valor. Isso quer dizer que a ciência nunca tem em sua linguagem palavras de elogio ou de depreciação. A única apreciação que ela pode estabelecer é se as observações são suficientes, ricas e completas. Então, assim, era essa forma de visão, era esse padrão que precisava evoluir, que precisava mudar. É basicamente isso. E aí, por conta disso, por conta desse padrão e tal, ela cria esse método de observação. Então, ela observa as crianças e ela observa o que essas crianças são capazes de fazer. E aí, claro que não limitando-as, nem falando sobre isso, mas assim, essa criança é capaz sim de subir mais um degrau. Então, o que a gente precisa fazer pra subir mais um degrau aqui? Cara, não é pintando A que essa criança vai entender o valor dessa vogal, entendeu? Então, assim, trazendo pra realidade. É uma pedagogia que te traz ao real. Bom, então existe um documentário sobre a Helena Antipov para você conhecer a vida, as obras, a metodologia bem a fundo mesmo. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ela fundou aqui no Brasil. Então vamos lá, porque são muitas. Ela fundou a Escola Rural da Fazenda do Rosário, que é nesse lugar que ela faz a horta pedagógica e tal. O Centro de Orientação Juvenil era onde os adolescentes e os jovens iam depois do período de escola ou antes do período da escola para terem um reforço. Ela participou da Federação Nacional da Sociedade Pestalozzi no Rio de Janeiro. Ela participou, né, do Laboratório de Investigação de Ecologia na Fazenda do Rosário. Foi exilada na Alemanha, mas isso é uma coisa que eu preciso que vocês imaginem. Imagina você tá plena, fazendo seu trabalho, dedicando a sua vida e vão lá e te exilam. Um saco. Então, por conta disso, ela introduziu o falar em todos os lugares que ela passou. O que é esse falar? O que é essa nomenclatura? Como assim falar? Todos os pedagogos falam. Não. Por conta da repressão que ela sofreu, então em todas essas instituições e todas as outras que ela criou também, que ela participou, que ela deu lá o dedinho dela, que ela mexeu o bolo, ela se preocupou com a liberdade de expressão, de que ela precisa que as pessoas tenham uma liberdade que muitas vezes ela se sentiu oprimida e reprimida,
mas que dentro da educação ela descobriu que ninguém pode nos parar. Então é basicamente assim que ela trabalha, uma pedagogia libertadora. Eu espero ter esclarecido pelo menos algumas coisas sobre a Helena. Eu poderia ficar aqui um tempão falando e vocês iriam me dar uns tapas nos comentários, né? Mas, gente, é uma metodologia inovadora, uma pessoa com uma sensibilidade incrível, 1 em 1 milhão. Provavelmente acho que vai ser difícil alguma outra filosofia, digamos assim, pedagógica me prender tanto quanto a Helena me prende. Ela participou de muita coisa, de muitos movimentos a favor da educação a todos, a favor da educação inclusiva, a favor do não preconceito dentro das escolas. E assim, é lindo de ver que existem pessoas que acreditam tanto na mudança, não só do país quanto do mundo, né? Para que as pessoas sejam plenamente felizes e capazes. Eu acho que essa é a palavra da Helena. Um ser capaz de qualquer coisa. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. Estudem mais a Helena. Isso aqui é só uma introdução. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima Quinta Pedagógica.